Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Pegue o Evangelho, por favor, e abra, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler o versículo 18. E assim que você achar, por favor, veja se tem alguém ao teu lado. E mesmo não conhecendo a pessoa, se aproxime dela e divida essa leitura. Já acharam? Você que está em casa ou em qualquer lugar, acompanhe conosco a leitura da Palavra de Deus. Está escrito assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Eu vou ler novamente o versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Agora eu leio, e cada pessoa aqui na Sede Nacional da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Você crê nesta palavra? Eu creio também. Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Diga bem alto, glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio, glorifique este Deus também. Glorifique a palavra de Deus. Isso, vamos glorificar, vamos levantar um grande louvor em toda parte, em todo o país. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe o louvor deste povo aqui na tua casa e em todo o Brasil. Pai, sobre cada vida que te exalta, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora, e nós precisamos do teu Espírito Santo. O pregador não tem nada a dizer. Se o Senhor não falar através de nós, nada será dito. Então vem, Senhor, e toma o lugar do mensageiro agora. Abre a boca do pregador e fale com cada vida aqui presente. Fale com cada vida que está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra personalizada, pessoal, particular. Fale com cada coração neste momento. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tem lugar pode sentar. O propósito de toda religião é religar o homem com Deus. Daí a palavra religião. Na verdade, todas as religiões entendem que os seres humanos estão separados de Deus, divorciados de Deus. E toda religião se propõe a pegar este ser humano solitário espiritualmente e colocá-lo na companhia de Deus. E mesmo os povos mais primitivos têm esta noção de separação e sabem da necessidade de uma reconciliação. Mesmo
na África, por mais primitiva que seja a tribo, o ser humano, o africano, ele quer fazer algo para acabar a sua solidão espiritual. E a religião tenta fazer isso. Há uma tribo na África que quando alguém morre, o defunto é lavado com água, colocado dentro de uma choça, e aí se procura na aldeia o melhor amigo do morto, e se entrega para o melhor amigo do defunto uma vara, e o melhor amigo entra naquela choça onde está o cadáver, e ele dá uma violenta surra no defunto, espanca o cadáver, bate muito, bate bastante, para que o cadáver seja purificado, e assim ele possa estar num plano superior com o Criador. Mas há um problema nessa religião africana, porque a pessoa já está morta, e ainda que esteja sendo torturada, o cadáver não sente nada. Então é impossível que aquele castigo produza a pena que purifica o ser humano. Então é uma religião inútil. E se servisse de alguma coisa, salvaria só o africano daquela tribo. Mas desde a antiguidade, a gente vê o ser humano lutando para se aproximar de Deus. O hinduísmo, ninguém sabe exatamente há quanto tempo existe, porque o povo hindu é muito antigo e nem eles sabem quando começaram a acreditar nos milhares de deuses que ainda hoje são cultuados na Índia. E na Índia, as religiões que servem a esses deuses, apesar da diversidade de deuses, eles acreditam num Deus maior, que seria o chefe de todos os outros milhares de deuses, e que na Terra, na Índia, também é assim, que os seres humanos estão divididos em castas, em degraus de evolução, e que as castas mais superiores, que são constituídas pelos vários sacerdotes daqueles milhares de deuses, aqueles sacerdotes representariam a parte mais evoluída da Índia ou do povo hindu, e depois viriam os guerreiros e outras castas inferiores até chegar nos párias, que são os mais miseráveis. E os párias e as categorias inferiores acreditam que têm que se esforçarem para progredirem espiritualmente, para morrerem e merecerem uma reencarnação numa casta superior, até chegar ao plano dos sacerdotes. E aqueles que estão nas castas inferiores são condenados a servirem pela vida toda as castas superiores. E o hindu, tão religioso, ele lamenta a existência, porque para eles viver é sofrer. E eles querem progredir nessa evolução espiritual até que não seja mais necessário reencarnar, porque viver é sofrer, e é mesmo. Muito sofrimento na Índia. O ser humano ali com tanta religião
não consegue ser melhor do que um quadrúpede, do que uma vaca, que é considerada melhor do que qualquer ser humano. Mas se os hindus que tentam se purificar e que vão lá no rio Ganges e tomam aquele banho anual, tentando eliminar as impurezas, se as religiões da Índia funcionassem como eles acreditam que funcionam, essas religiões somente poderiam salvar os hindus, porque os outros povos do mundo também têm as suas próprias religiões. Surgiu 600 anos antes de Cristo um príncipe hindu chamado Siddhartha Gautama, que criou uma novidade no hinduísmo e fundou o budismo. Ele foi o primeiro Buda. E ele propôs aos hindus um progresso nessa religião, dizendo que, seguindo aqueles ensinamentos, os hindus poderiam evoluir mais rapidamente, para que não tivessem mais necessidade de renascer, porque renascer significa sofrer. E Buda propôs então que os hindus se apegassem nessa nova religião, o budismo, para que eles atingissem o nirvana. E o nirvana é o bem-aventurado estado do vazio total. Então o hindu se esforça tanto no budismo, e também os japoneses, os chineses e os povos orientais, para ver se conseguem chegar ao bem-aventurado estado do vazio total, do nada. Se a religião budista pudesse religar, reconciliar o ser humano com Deus, também seria complicada, porque serviria só para os hindus, para os budistas, para os japoneses, para os chineses. Mas o esforço do ser humano de chegar lá em cima, de conquistar algo melhor, é praticado inclusive pelo judaísmo, que, obedecendo uma lei rigorosa com muitas ordenanças, se propõe a chegar ao paraíso. Mas o judaísmo, que talvez seja a religião estou falando, mais aperfeiçoada, também tem um problema grave, porque só salva os judeus. Só os judeus são considerados de Deus, o povo escolhido, o povo eleito. Os que não são judeus não conseguem compartilhar da salvação que essa religião oferece, mas já está comprovado que nenhum judeu consegue obedecer à lei. E mesmo qualquer estrangeiro que tentar ser judeu e cumprir as ordenanças do Antigo Testamento, chega à conclusão inevitável de que é simplesmente impossível cumprir com aquele rigor da lei. Mas, se o judaísmo pudesse reconciliar o ser humano com Deus, também não seria uma religião para toda a humanidade, porque ela está restrita a salvar só o judeu. Só aqueles escolhidos que possuem no sangue o código genético de Abraão. Então é uma religião que também limita a suposta salvação. Aí no ano 600 da nossa era, surge um homem
que começa também a pregar a última revelação de Deus para a humanidade. E ele propõe que aquele livro agora é a nova lei de Deus e que é preciso viver aqueles ensinamentos e que Deus escolheu os árabes para salvar e para converter a terra. E Maomé propôs, inclusive, que os infiéis deveriam ser convertidos pela espada, se não quisessem pela boa vontade. E instituiu a Guerra Santa. Mas ninguém quer, porque essa religião prega uma destruição e promete o paraíso com 10 virgens só para os mártires. E coloca novamente um povo da terra como um povo especial. Se o islamismo pudesse realmente cumprir tudo o que promete, seria um problema para os outros povos do mundo, porque preferencialmente só vai salvar os árabes e os muçulmanos. Então toda religião procura salvar só o seu próprio povo. Toda religião tenta salvar só o pessoal da sua própria religião. Tenta reconciliar só os adeptos daquela religião com Deus. Mas Deus, que está acima de todas as religiões, e que existe antes que as religiões existissem, Deus, na verdade, quer reconciliar cada habitante da terra, cada ser humano que vive nesse mundo. Deus quer reconciliar com Ele. E Deus, vendo todas as tentativas do próprio ser humano de se reconciliar com Ele, Ele resolveu inverter a mão. E Ele propôs a reconciliação. Deus, então, propõe a amizade, a comunhão, a reconciliação com o ser humano. E Deus resolve fazer isso de livre e espontânea vontade, com um plano mundial de salvação, baseado nele mesmo, e não numa religião, não numa categoria, não numa casta, mas uma reconciliação proposta por Ele mesmo. Então Deus começa a agir, e o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não a um povo, não a uma raça. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele tem a salvação, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Deus, ao invés de esperar que o homem tivesse êxito depois de milhares de anos tentando, Deus vendo que era impossível, Ele enviou a reconciliação do alto. Ele propôs a amizade de cima para baixo. Porque o homem, o ser humano, não estava conseguindo fazer essa reconciliação de baixo para cima. Então Deus propôs a reconciliação e Ele se humanizou. Ele assumiu uma forma humana e passou então a viver entre nós. E é por isso que a reconciliação provém de Deus,
que foi a nossa leitura inicial aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Escute, igreja, escute. Ele está reconciliando consigo mesmo o mundo. Não é uma religião que está se reconciliando com Deus, não é uma categoria, não é uma casta, não é uma raça, não é um povo especial, mas Deus está propondo a reconciliação com Ele mesmo, utilizando Ele mesmo como canal, colocando-se aqui na terra como a verdadeira religião que religa o homem a Deus, sendo Ele a ponte da salvação. E Ele diz: eu não quero salvar o africano somente, eu não quero salvar o hindu somente, eu não quero salvar os judeus somente, eu não quero salvar o árabe somente, eu não quero salvar o japonês ou o chinês somente, mas eu quero salvar todo mundo através do meu Filho Jesus Cristo. Eu estou propondo à humanidade a reconciliação comigo através de mim mesmo. Deus oferece a reconciliação e Ele mesmo aceita. Ele é o ofertante e Ele é a oferta. O ser humano só precisa aceitar a reconciliação e tudo isso provém de Deus. Mas a reconciliação é feita por Jesus Cristo, que até os samaritanos, quando viram e o ouviram, tiveram a revelação de que Ele não era um Salvador limitado, como o judaísmo oferecia. Porque judeus e samaritanos não se falavam e tinham religiões diferentes e credos diferentes, ainda que acreditassem ambos os povos nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas os samaritanos não aceitavam a liturgia judaica, não aceitavam a adoração em Jerusalém. E os judeus diziam que só quem fosse para Jerusalém adorar a Deus poderia ser salvo. Mas os samaritanos não, acreditavam que eram nos montes de Samaria que o ser humano ia conseguir a salvação. Mas quando Jesus passou por Samaria e conversou com a mulher samaritana, e aquela mulher samaritana, crendo que Jesus era o Messias, porque ele disse: eu sou o Cristo, eu que falo contigo, aquela mulher foi e chamou todas as pessoas que conheciam, e vieram aquelas pessoas até Jesus para conferir o que a mulher estava dizendo. E no Evangelho aqui de João, no capítulo 4, quero que você acompanhe comigo, no versículo 41, nós vamos ler que os samaritanos, depois de ouvirem Jesus, tiveram a seguinte reação. João 4,41, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Uma palavra que nenhuma religião pregava. Creram nele por causa da sua palavra, a palavra que era do próprio Deus. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo, o Salvador de todo mundo, o Salvador do judeu e do samaritano, do judeu e do grego. Um Salvador total, que propõe a reconciliação com cada habitante da terra, independente da sua naturalidade. Aí eu fico pensando naquele africano, o melhor amigo, que pegava a vara e ali fustigar o cadáver para purificá-lo, e açoitava tanto o defunto, um esforço inútil. Mas Jesus Cristo é aquele que não foi açoitado como cadáver, mas açoitado ainda vivo. E recebeu sobre si todas as nossas dores, pecados e iniquidades.
Não foi surrado pelo melhor amigo, mas sim traído por um dos melhores amigos e negado pelo outro melhor amigo. Foi torturado pelos seus inimigos, entre os quais eu e você nos incluímos, porque todo pecador e pecadora é inimigo de Deus, está separado de Deus. Jesus Cristo foi açoitado por nós, foi torturado por nós estando vivo, e recebeu ali toda a nossa iniquidade, invertendo aquela ideia que os africanos faziam de purificação. Ele recebendo todos os nossos pecados e todas as iniquidades da humanidade, como quem diz para os africanos: não açoitem mais nenhum cadáver, não batam mais em nenhum defunto, porque eu sou o salvador dos africanos, eu sou o salvador da humanidade, eu não sou só o salvador dos judeus. Os hindus, que acreditam em milhares de deuses e que pensam em reencarnar, renascer, reviver até chegar ao nada, para não precisar mais sofrer neste mundo, porque para eles viver é sofrer. Eles que tentam se banhar no rio Ganges ali para se purificar, considerando aquela água sagrada. Jesus Cristo, o Salvador do mundo, diz para cada indiano: não existe pessoa melhor do que a outra, não há diferença entre negro e branco, não há casta que diferencie o pobre do rico, nem que faça o fiel ser menor do que o sacerdote. E vocês não precisam mais se banhar no rio Ganges, porque eu sou o rio da água viva. E quem crê em mim não vai chegar ao vazio total, mas vai chegar à plenitude de tudo, porque em mim eu reúno a plenitude de todas as coisas. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega e o Salvador também dos hindus. E Buda, que pregava e prega ainda para aqueles que querem desesperadamente progredir, e cada budista que continua tentando evoluir para chegar ao bem-aventurado estado do Nirvana, isso é, ao vazio total, Jesus está dizendo para cada budista: vocês não precisam se esforçar para merecer um plano melhor. E que plano melhor é este que acaba no vazio total? Jesus está dizendo: eu sou o primeiro e o último, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o Salvador também dos budistas. E aquele budista, aquela budista que acreditar em mim e que me receber como único Salvador, não vai chegar ao Nirvana, mas vai chegar ao paraíso, vai chegar ao céu celestial, vai chegar à minha mansão, vai chegar à cidade santa, vai chegar à Nova Jerusalém. Jesus Cristo não é uma religião, Ele é o Salvador. Jesus, quando nasceu, 3 homens sábios foram até Jerusalém para perguntar para Herodes o Grande: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E até Pilatos, quando o pendurou na cruz, escreveu numa placa sobre a sua cabeça: este é Jesus, o rei dos judeus. Aleluia, nada. Está tudo errado. Os homens sábios estão enganados. Os 3 sábios. Também Pilatos está enganado. Porque o céu sabe muito bem quem é Jesus.
No livro de Apocalipse, capítulo 19, nós lemos que ele está vestido de uma veste branca e resplandecente, tem um cinto de ouro no seu peito, e uma coroa com diversos diademas, uma coroa preciosa, todo o céu prostrado diante dele, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não o rei de um povo só, mas o rei de toda a terra. O Salvador do mundo. E os maometanos, os islamitas, os muçulmanos, que leem o que Maomé escreveu, encontram no Alcorão frases dizendo que Jesus, de fato, nasceu de uma virgem, de fato, fez milagres, mas que não é o Filho de Deus. Porque Deus não tem filho. E que Jesus não morreu na cruz, não. Que Alá o livrou. E ele foi morrer de velhice lá em Caxemira. E os muçulmanos acreditam nisso, que Jesus foi um bom homem, um dos milhares de profetas apenas. E Maomé pregando: os infiéis têm que se converter. Se não for por amor, vai ser pela espada, guerra santa. Mas para eles, Jesus Cristo continua dizendo: eu sou o Salvador da humanidade, porque eu morri na cruz do Calvário, fui morto, é verdade, fui morto, não desmaiei não, não fiquei em estado de coma não, eu fui morto, desci até as profundezas do inferno, tirei das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Fiquei 3 dias em guerra espiritual, preguei até aos espíritos que estavam em prisão, falei da minha obra, fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo é o único que está vivo para todo sempre. Ele é o único Salvador da humanidade. Ele não é só mais um profeta. Ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus não é uma religião. Jesus é o próprio Deus, que propôs a reconciliação da humanidade consigo mesmo, e que fez essa religação através de Cristo. Enquanto ele estava morrendo na cruz, Deus estava reconciliando consigo o mundo, foi isso que nós lemos. E ele não nos imputou os nossos pecados, mas imputou tudo para ele mesmo, assumiu a culpa. Na verdade, era como se Deus estivesse dizendo: o ser humano é assim, porque eu sou o culpado. Fui eu que criei o ser humano. O ser humano possui qualidades que coloquei nele, e possui defeitos que foram desenvolvidos pelo ser humano, mas porque eu dei também a permissão para o ser humano ter defeito. Deus, na verdade, assumiu a culpa do fracasso da humanidade. O ser humano é o que é porque foi criado por Deus, criado com perfeição, criado com capacidade para decidir. Deus não quis fazer um robô. Seria tão simples para Deus tirar a nossa vontade própria, tirar a nossa capacidade de decidir, porque Eva podia decidir, ouvir a Deus ou ouvir a serpente. Eva podia decidir, olhar o fruto e não pegar.
Mas ela também tinha a capacidade de decidir: vou pegar e vou comer. E o homem também poderia dizer: não, não quero, Eva, você comeu, o problema é seu, vou falar com o pai. Mas o ser humano teve a capacidade de decidir por livre e espontânea vontade. Deus não criou robôs aqui na terra. Deus não criou seres humanos sem vontade própria. Por isso que Deus assumiu a culpa e propôs Ele a reconciliação, não nos imputando os nossos pecados, e fez cair sobre Ele mesmo todas as nossas iniquidades. E esta é a palavra da reconciliação. Eu voltei agora para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, vou ler o versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Olha só, Deus rogando, Ele propôs a reconciliação, e agora usa homens e mulheres como embaixadores para rogar ao ser humano. Deus rogar. Veja, Deus podia mandar, mas Deus sabe que criou o ser humano perfeito, inteligente, capaz, com discernimento, com vontade própria. Por isso que Deus roga. Porque se o ser humano não tivesse vontade própria, Deus daria a ordem e ele cumpriria. O ser humano cumpriria tudo o que Deus ordenasse, mas Deus, sabendo que o ser humano possui vontade própria como Deus, Deus roga, Deus suplica, ao invés de mandar. Tendo todo o poder, Ele roga, e roga através de nós. Então eu tenho que abrir a minha boca para dizer que Deus está rogando por você. Continuando aqui o versículo 20. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus está usando a minha boca para rogar a você. Cristo está usando a minha boca para suplicar a você. Ele não quer mandar, não. Ele não quer impor. Ele está rogando e usando a minha boca. E eu tenho que rogar, sabendo que é Deus que está querendo. Porque o que importa para o ser humano, a vida de outro ser humano? O ser humano é egocêntrico, o ser humano é egoísta, o ser humano só quer saber dele mesmo. Mas o Deus que está em mim, colocou em mim essa palavra de reconciliação, Ele está rogando pela minha boca, e a minha boca tem que se abrir para suplicar que você se reconcilie com Deus, que você refaça a tua amizade com Deus, não uma amizade religiosa, porque não tem gente mais religiosa do que os hindus. Não uma amizade religiosa e supersticiosa como os africanos. Não uma amizade religiosa e impositiva como os muçulmanos. Mas uma amizade não religiosa que suplica por amor, que roga ao ser humano: eu não quero que você pereça, eu não quero que você morra. Deus dizendo: eu suplico que você aceite a reconciliação que eu proponho através do meu Filho Jesus, do sacrifício que Ele fez na cruz. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É através de Jesus Cristo que nós somos justificados e feitos justiça de Deus. Isto é, Deus é que está propondo essa justiça. Eu só preciso aceitar as regras. É a justiça de Deus. Eu ouço a súplica do Senhor, me reconcilio com Deus, mas sei que isso é feito através do sacrifício de Jesus. Eu quero que você leia comigo também na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 13.
Vamos ler, por favor. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Pelo sangue de Cristo, você é reconciliado com o Pai. Você que está longe é aproximado. Você que não era povo de Deus passa a ser povo de Deus. E você se torna um com Deus. Você começa a fazer parte da família de Deus, da família do Senhor, através de Jesus Cristo. Temos acesso ao Pai e ao seu Espírito. Sobre esta reconciliação também quero ler com você a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, onde nós lemos o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Se não for através da justiça de Deus, e se não for através do sangue de Jesus Cristo, é impossível ao ser humano, em qualquer lugar do planeta, voltar a ter amizade, comunhão, conciliação com Deus. Sem Jesus não existe reconciliação. Quero ler com você ainda, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Essa é a doutrina da salvação, amados. Seja para quem for, de qualquer religião, porque já está provado que religião não salva. Jesus é a salvação. Aos Colossenses capítulo 1, no versículo 20, nós lemos assim: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Essa é a doutrina da reconciliação e da salvação. Quando a gente prega Jesus, o seu sacrifício na cruz, nós estamos pregando salvação, propondo reconciliação. A palavra da reconciliação está na nossa boca e Deus está rogando agora: você quer se reconciliar comigo? Então você tem que receber o meu Filho Jesus como Salvador, único Salvador da humanidade. Olhe bem para mim, amado e amada. Você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo, mas eu te garanto que os fariseus eram mais religiosos do que você. Você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo,
Mas na Índia tem gente tão religiosa que fica em jejum direto, deitados numa cama de pregos, tentando encontrar o vazio, o nada, desejando a sorte pelo menos de uma vaca. E religiosidade não reconcilia o homem com Deus. Você pode ser uma pessoa devota, muito devota, carola, mas religião não vai salvar, porque todos os medianeiros e medianeiras que as religiões foram criando para você, seja Kardec, ou Buda, ou Maomé, ou seja quem for, padroeiros e padroeiras, por mais que você acredite na sua religião, você não vai se reconciliar com Deus. Porque a reconciliação só é possível se o ser humano receber a justiça de Deus, que não leva em conta os seus pecados, porque Ele assume a tua culpa e os teus defeitos, e você, sabendo que Deus faz isso, você entrega a tua vida para Ele, e aí Ele te purifica de toda iniquidade. Aí pelo sangue de Jesus você volta a ter amizade com Deus, reconciliação com Deus. Porque só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele é o Salvador do mundo, o único, e não existe outro meio. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas a pessoa é tão religiosa, paga tanta promessa, acende tanta vela, e tem tantos socorristas, mas não tem o único reconciliador verdadeiro da humanidade com Deus. E não adianta a pessoa dizer: mas eu acredito também em Jesus. Eu sei que o kardecista acredita em Jesus. Eu sei que aquele que tem um monte de padroeiros e entidades e espíritos e guias também acredita em Jesus. E que também os muçulmanos acreditam em Jesus. Mas é uma fé distorcida, doente, defeituosa, insuficiente. Uma fé que não acredita em Jesus como diz a Escritura. Porque quem acredita em Jesus como diz a Escritura, sabe que Ele é suficiente como Salvador. Sabe que Ele é o único Redentor e não precisa de mais ninguém. Há muitos religiosos e religiosas que acreditam em Jesus, mas um Jesus limitado, um Jesus fraco. Eles precisam de outros intercessores, mediadores, para ver se chegam até Deus. É um Jesus insuficiente que eles acreditam. É um Jesus liquidado. É um Jesus religioso. Nem um Jesus religioso salva. Não salva. Você pode acreditar numa imagem de Jesus e ter grande devoção, mas aquele Jesus religioso, aquele Jesus de imagem, criado por religião, não salva. Desculpe falar isso com tanta franqueza. Talvez seja duro para você ouvir essa verdade. Mas acreditar nisso e acreditar em Jesus perfeitamente pode ser a diferença entre uma vida eterna de delícias ou uma vida eterna de sofrimento. Se você está dividindo a tua fé entre entidades, guias, divindades, padroeiros e Jesus e Deus, você está perdido, está perdida. Você não pode acreditar em mais ninguém. Jesus Cristo é o único Salvador, é o único reconciliador, é o único que te purifica com seu sangue precioso. A reconciliação foi proposta por Deus. Não pense você que é o pastor João Ribe que está propondo alguma novidade. Deus propôs só Jesus como Salvador. Só Jesus. É de cima para baixo. O Salvador veio do céu.
é o Salvador completo, é o Salvador do mundo, é o Salvador da humanidade, e foi Deus, de lá do alto, que propôs, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não adianta a religião chegar para você e falar, calma, não é bem assim, faz desse jeito que também dá certo coisa nenhuma. A humanidade tenta isso há milhares de anos. Mas você está ouvindo a palavra da reconciliação. E tudo que você tem que decidir agora, se quer o que Deus propõe, ou se não quer, se você fica com a sua religião. Porque Deus está rogando, entenda, se entregue, se renda, receba, reconcilie. Deus está suplicando, mas não obriga. Se você preferir a sua religião, a decisão é sua. Deus vai respeitar, mas não é por isso que Ele vai te salvar. Deus vai respeitar a tua vontade, mas não adianta no dia do juízo você ficar chorando, porque você ouviu a palavra da reconciliação. A palavra é clara, é só Jesus quem salva, não tem outro. Mas você é livre para decidir se quer continuar no kardecismo, se quer continuar no budismo, no islamismo, no hinduísmo. Você é livre para decidir se quer continuar no judaísmo, no catolicismo. Se você quer continuar acreditando na placa da tua igreja, porque também tem esse tipo de religião aqui na terra, igrejas que dizem que só elas salvam, as outras denominações não prestam, só ela é certa, só o batismo dela é certo, só o batismo dela que salva, só a doutrina dela é certa. Também tem esse tipo de religião. Tem muitos crentes, entre aspas, que estão apegados na religião da placa da sua igreja. Por isso que nós não estamos falando de religião. Se você pensa que eu estou puxando a sardinha para paz e vida, você está enganado. Igreja nenhuma salva, denominação nenhuma salva. Nós conseguimos um lugar aqui para você ouvir a palavra da reconciliação. E essa palavra que está saindo da minha boca não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus, que está suplicando para você: se reconcilie comigo. Hoje é o grande dia da nossa reconciliação. Deus está suplicando. E como eu admiro Deus, se eu fosse Deus, eu ia trazer toda a humanidade de joelho na minha frente. Ah, se eu fosse Deus, você ia ver só, em um dia a terra inteira se convertia ou morria. Se eu fosse Deus, eu ia falar em rede mundial para o planeta todo: olha aqui, cambada, estou cansado, ou vocês dobram os joelhos, ou eu vou acabar com todo mundo. Ah, se eu fosse Deus, mas está errado. Deus não é um ditador. Deus não obriga ninguém. Mas a palavra da reconciliação é a palavra do amor. Deus está dizendo: eu te amo tanto que eu quero te salvar. Eu te amo tanto que dei o meu único filho Jesus para te reconciliar comigo. Eu te amo tanto que se você receber meu filho Jesus agora como teu único Salvador, eu vou escrever o teu nome no livro da vida, e no dia do juízo eu vou livrar você de toda a condenação pelo sangue do meu filho Jesus. Por isso olhe para mim aqui, é só a palavra que eu estou dizendo. Também não te obrigo não. Ah, se eu pudesse. Mas não teria valor nenhum. Não teria valor nenhum alguém receber Jesus como único Salvador porque foi obrigado. A palavra não é pela força da espada, é pela força do amor. E Deus respeita a tua vontade. Se você não quiser se reconciliar com Ele, Ele vai chorar, vai continuar insistindo, mas vai respeitar a tua vontade. Mas se você ouvir agora a palavra e resolver se render ao Senhor, voluntariamente, por amor também: meu Deus, eu te amo muito, obrigado por essa salvação, obrigado por esse Salvador,
Meu Deus, eu me rendo a Ti porque eu Te amo. Se você fizer isso, vai ter uma festa muito grande no céu. Quantas pessoas aqui querem se reconciliar com Deus através do único reconciliador que existe? Quantos aqui querem receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, voluntariamente, espontaneamente, por amor? Quem quer entregar sua vida para Jesus, erga a mão direita assim, bem alto. Todos que querem. Oh, glória! É por amor? Então saia do teu lugar e venha aqui para frente agora, em nome de Jesus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Isso! Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. E olha que coisa linda, a pessoa chega, já vai se ajoelhando. Porque quer, ninguém mandou, ninguém obrigou, é por amor. Vamos aplaudir mais o Senhor. Oh, glória, vamos aplaudir o Senhor. Quem é que resiste um amor como este? Colossenses 1:23 diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu estou feito ministro. Não se mover, não se desviar, não se apartar deste evangelho. Você que por qualquer momento se afastou, desviou, ou esfriou, se apartou do evangelho, se moveu desse evangelho, chegou a hora de você se reconciliar com o Pai. Saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Oh, glória! Você que está afastada, desviado ou desviada, você que está sem igreja, vem aqui se reconciliar com o Pai. Venha correndo, venha agora e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha a vida chegando. Glória a Deus por isso. Vem aqui para frente. O Pai te recebe se você quer ser recebido. Oh, glória! Você que está ouvindo em casa pela rádio e quer se reconciliar, você que está na cadeia, no hospital, no trabalho, se ajoelhe ao lado do rádio se você quer a reconciliação que o Pai está te oferecendo. E você que está dirigindo, não precisa parar o veículo. Se você quer se render e se reconciliar com o Senhor, coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós agora estamos fazendo aqui na sede nacional da Paz e Vida. Vamos colocar a mão direita assim sobre o nosso coração. Não tenha vergonha, nem você que está aqui, nem você que está ajoelhado ao lado do rádio, não sei aonde, mas você está e Deus sabe. Cada pessoa abre a boca e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a palavra da reconciliação e eu me rendo agora ao Senhor de todo o coração. Por amor, eu recebo o único reconciliador que o Senhor oferece, Jesus Cristo, o meu eterno, suficiente, exclusivo Salvador. Pai bendito, me receba agora, trave agora essa amizade comigo e mantenha, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a nossa comunhão, em nome de Jesus, o meu único Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.